Todos bem-vindos, podei-vos assentar em nome de Jesus. Você está na casa de Deus, você está na presença dEle. Abra o seu coração, deixe Deus falar ao seu coração e que você possa sair daqui muito abençoado em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Muito bem. E a pergunta é assim, você está pronto para ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Então esteja com o coração aberto e eu creio que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Foi falado para você que hoje era o domingo do quê? Ninguém sabe? Ninguém? Ninguém, né, irmão? Tá bom. Fazer o quê, né? Amém, igreja? É o domingo da gratidão. Domingo do quê? Gratidão. Diga amém. E é exatamente isso que eu quero tratar um pouquinho com você hoje. Você sabe que nós estamos findando mais um ano, né, irmãos? Para nós, claro, hoje é o último domingo do ano de 2025. E claro que nós devemos e temos que ser gratos a quem, igreja? A Deus. Então, para nós, como eu disse, é o domingo da gratidão, irmãos. E a nossa mensagem vai ser baseado nisso, é o domingo da gratidão, então falarmos a respeito de gratidão. Alguém já disse, irmão, que a gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes, ou a mãe das demais virtudes. A partir da gratidão, que vamos dizer assim, que nasce, que surgem outras virtudes. Por exemplo, a humildade. Uma pessoa que ela é grata, ela vai ser o quê? Humilde, irmão. A pessoa sempre vai ser humilde. A pessoa grata, ela vai ter paz na vida dela. Diga amém. Uma pessoa grata vai ter alegria. Uma pessoa grata vai ter amor. Uma pessoa grata vai ter fé. E por aí afora vai. Então a gratidão é a mãe, ou parte dela, todas as demais o quê? Virtudes. Amém? E você vai abrir comigo lá no Salmo de número 92. A nossa mensagem, nós vamos partir daqui e provavelmente eu vou voltar daqui a pouco. Então você deixe marcada a sua Bíblia no Salmo 92 e a partir daqui que nós vamos iniciar, tá? E gratidão, irmãos, para você entender, uma pessoa grata é uma pessoa que agradece, uma pessoa que tem reconhecimento no coração, é uma pessoa que louva, que bendiz a Deus. Isso é agradecer, ou é gratidão. Diga amém. Salmo 92, o versículo 1, que diz assim, Salmos 92, 1. Bom é louvar a quem? Ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Diga amém. Então dê uma paradinha e preste muita atenção que eu vou falar. Aqui o texto está dizendo que bom é louvar a quem? Ao Senhor. Preste muita atenção. Por que que é bom louvar ao Senhor? Por que que é bom engrandecer ao Senhor? Por que que é bom? Porque é agradável a quem? A Deus. Irmãos, bom é louvar a Deus porque é agradável a Ele. E eu vou dizer, é agradável a Deus mais do que o sacrifício. Para você entender e ter uma noção assim, no Velho Testamento, você sabe que por Deus também foi estabelecido que era uma maneira deles agradarem a quem? A Deus. E fazia sacrifício de animais, etc. Quando eles faziam isso, eles agradavam a Deus. E a Bíblia menciona que a gratidão, esse louvor, essa gratidão a Deus, é mais agradável a Deus do que o sacrifício. Você vai deixar marcado aí o Salmo 92, você volta um pouquinho no Salmo 69, irmãos. Eu estou dizendo para você aqui, por que que é bom? Porque é agradável a quem, igreja? Isso, agradável a Deus, agradável ao Senhor. O Salmo 69, e o versículo que eu vou ler com vocês é o versículo 30.
30, na verdade, o 31 também, tá? Que diz assim, ó: louvarei o nome de Deus com cânticos e engrandecê-lo-ei. Com o que, igreja? Com ação de quê? De graças. Olha só o versículo 31. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e o quê? Unhas. Bom, resumindo é assim, ó: a ação de graças é mais agradável a Deus do que o sacrifício. Então, quando a pessoa ela rende graças a Deus, ela está fazendo isso e é bom por quê? Porque é agradável a quem? Ela vai estar agradando a quem, irmãos? A Deus. Pastor, eu quero sim agradar a Deus. Então você deve ter no seu coração, você deve ser uma pessoa o quê? Grata. Eu não preciso nem falar que a ingratidão desagrada a Deus, né, irmãos? Não, né? Aliás, não é só a Deus, irmão, até a nós mesmos. Sim ou não? Quando uma pessoa ingrata, que você ajuda, que você faz, que você estende a mão e por aí afora vai, e a pessoa nem sequer te agradece, como é que você fica? Feliz da vida. Nossa, que legal, fulano nem me agradeceu. É assim que você fica? Nós dizemos mais ou menos: nossa, pai, fulano é ruim para burro. É ou não é? Que não sabe nem o quê? Nem agradecer. E o pior de tudo, que tem alguns que não agradecem, irmão, que parece que você não fez mais do que o seu dever, sua obrigação. Está amarrado em nome de quem? Tá, então nós não aprovamos, nós não gostamos. E Deus, pastor? Deus também não. Por causa da ingratidão, o povo de Israel, irmão, eles ficaram de fora da terra prometida. Porque você sabe que uma pessoa que ela é grata, agradecida, agradece a Deus. Uma pessoa que murmura e que reclama é uma pessoa ingrata. E o povo de Israel, por eles murmurarem, reclamarem, ficaram de fora da terra o quê? Prometida. E o detalhe, era da vontade de Deus colocar esse povo na terra, sim ou não? Era promessa de Deus, mas Deus não colocou. Por causa do quê? Exatamente. Então, eu não vou falar para você que a ingratidão é um problema. Diga amém. Tá, e não, irmão, é um problema em extremidade. Mas o que eu quero que você entenda é que ter ação de graça é algo que será agradável a quem? Diga glória a Deus. Então, você só lembrar do Salmo 92, 1. Bom é louvar a quem? Ao Senhor. Então, entenda. Por que que é bom louvar a Deus? Por que que é bom, vamos dizer assim, agradar a Deus? Por que que é bom bem dizer a Deus? Porque é a vontade do Senhor. Diga amém. Quando eu e você, nós damos graças a Deus, nós estamos obedecendo a vontade de quem? Já viu aquela pessoa que ora assim: Deus, eu quero que o Senhor me ensina eu fazer a tua vontade. Pronto, você está aprendendo hoje. A vontade de Deus também é você dar graças a Ele. Diga amém. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, irmãos. Por que que é bom louvar a Deus? Por que que é bom agradecer a Deus, pastor? Porque é a vontade de quem, irmãos? Isso. E aqui no 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 18 diz o seguinte, e quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga amém. Ó, porque esta é a vontade de Deus para mim e para você. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você seja uma pessoa, o que, irmão? Grata, agradecida. Diga amém. E eu vou te dizer, tem gente que tem dificuldade para ser grato a quem? A Deus. Tem gente que ela acaba achando ser, e na verdade
mais fácil ser ingrato do que ser o quê? Grato. E aí é um problema, porque a vontade de Deus que nós sejamos o que, irmãos? Gratos. Diga glória a Deus. Volta lá para o Salmo 92. Eu falei para você deixar marcado, né? Então espero que você esteja entendendo por que é bom agradarmos a Deus, louvarmos a Deus ou sermos agradecidos. Porque é agradável a Ele e é da vontade de quem? Do Senhor. Então nós vamos ler de novo o versículo 1, tá, irmãos? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Diga amém. Agora perceba que eu vou mudar a pergunta, tá? Porque eu perguntei para você antes por que é bom você ser grato a Deus ou louvar ao Senhor. Porque é agradável a Ele, porque é da vontade dEle. Agora, por que isso aqui é para você entender, tá, irmãos? Porque aqui diz que bom é louvar ao Senhor. Bom é louvar ao Senhor. E agora a pergunta é, bom é para quem? Bom é para quem louvar ao Senhor. Bom é para quem exaltar, engrandecer, bendizer ao Senhor. Ah, pastor, deve ser para Deus. Não, é para nós. Bom é para mim e bom é para você. Então não vai ser para o seu mal, vai ser para o seu bem. Diga amém, igreja. Se você desenvolver, que tem que ser, tá, irmãos? Desenvolver um estilo de vida, porque tem que ser um estilo de vida. Eu e você temos que ter como estilo de vida sermos agradáveis, ou melhor, sermos gratos a quem? Diga glória a Deus. Porque isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para você. Diga amém. Pastor, por que vai ser bom para mim? Por que vai ser bom para nós? Porque isso vai fazer, irmãos, com que você tenha a suficiência de Deus. Ou seja, mais do que o suficiente. Que você tenha de Deus a bênção. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Você vai abrir comigo em João, capítulo de número 6. Eu creio que você já ouviu falar a respeito da multiplicação dos 5 pães e o que, igreja? 2 ou 12? Isso, 2. 5 pães e 2 peixinhos. Bom, a Bíblia menciona que tinha uma multidão com Jesus, que eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só para você ter uma ideia, tá, irmãos? Capítulo 6 de João, tá? Segundo alguns historiadores, que eles chegam a mencionar que tinha mais de 15.000 pessoas. É muita gente, sim ou não? Por quê? Porque eles calculam assim, que eram 5.000 homens, fora mulheres e o quê? E crianças. Se você partir para um pressuposto que os homens fossem casados, logo teria suas esposas. Se eram 5.000 homens, daria quanto? Mais 5 o quê? 1.000 mulheres. Que aí, por sua vez, teria o quê? 10.000 pessoas. E aí vem o quê? Os filhos, que naquela época não tinha controle de natalidade, tá, irmãos? Que o negócio bonito, chique mesmo, era ter o quê? Filhos, é ou não é? Sim ou não? Até no Brasil aqui, por exemplo, a gente pegou um período desse, né? Pegou ou não pegou? Quem aqui, a mãe ou a avó, não sei, que teve mais de 8 filhos? Quem teve? Aí, ó, várias mãos. Avós, né? Porque acho que a mãe nem tanto, né? 8? Ó, que benção. Glória a Deus. Essa estava no modo antigo ainda. Fala, irmão José. 8 também? Ó, tá dando um empate aqui, ó. Quem aqui teve mais de 10, irmão? Quem teve mais de 10? Vamos ver. 10, ó. 13, misericórdia, irmão. Quanto, irmão? 10. E o Serli? 8, né? Tá na média. Quem tem mais de 10 aí? Fala, irmã Albanei. 11? Ai, que benção. Tá. E dos dias de hoje, irmão? Ih, irmão.
Agora virou o contrário. É assim, ó. Se um casal tem 4 filhos, nossa Deus, para que tudo isso? Não é assim? É ou não é? Meu Deus do céu, que monte de filho danado é esse? E, ó, irmão, antigamente o negócio era bem mais delicado. Que era e era um atrás do quê? Era assim ou não é? Como diz, parecia uma escadinha, né? Então, se a gente pensar nisso, irmão, que tinha ali 5.000 homens mais 5.000 mulheres, se fossem todos casados, logo nós teríamos, pelo menos, cada casal tivesse um filho, já daria 15.000. E se tivesse 2? Pastor, 20. Não é assim? E se aumentasse? Mais ainda. Então, ao certo, não dá para nós mensurar. Porém, podemos dizer que tinha, no mínimo, 15.000 pessoas. É ou não é? Então, Jesus está agora com a multidão de 15.000 pessoas. Ele vira para os discípulos e diz assim, olha, agora eu quero que vocês vão providenciar comida para esse povo. Aí eles disseram, Senhor, 200 dinheiro não seria suficiente para dar um pedaço de pão para cada um. Aí o André, você vai abrir em João capítulo 6, que diz assim, ó, o versículo que eu quero ler com vocês, é o versículo de número 8. Diz assim, ó, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E ele completa, mas o que é isto para o que, igreja? Para tantos. Em outras palavras, isso não é o quê? Nada. Então nós podemos olhar e dizer assim, ó, que eles estavam diante de uma grande necessidade e o recurso era o quê? Pouco, pequeno. Que o próprio André diz aqui, olha, isso aqui não é nada para tanta gente. Aí o versículo de número 10 diz assim, ó, e disse Jesus, manda assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. E Jesus, agora, tomou os pães e, havendo dado que a igreja? Graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Quanto eles o quê? Queriam. Deixa eu ler o 12 logo. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada, o que a igreja? Se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobejaram os que haviam o quê? Diga glória a Deus. Antes de haver esta multiplicação, essa suficiência, o que é que Jesus fez? Ele deu o quê? Isso. Irmão, Jesus agradeceu. Você tem que entender que o que ele tinha não era muito, era o quê? Pouco. Mas ele pegou pouco, ao invés de espraguejar, ao invés de dizer isso aqui não dá para nada, o que ele fez? Deu graças. Veja quanta diferença às vezes tem no dia de hoje. Porque tem pessoas hoje que ela às vezes recebe algo por ele achar que não é muito, ao invés de abençoar, ele faz o quê? Amaldiçoa. Você sabia disso, sim ou não? Nunca amaldiçoa o que você tem, irmãos. Não importa se aparentemente é pouco, pequeno ou se muito. Nunca amaldiçoa. Sempre você deve o quê? Abençoar. E quando você dá graças, você está o quê? Está abençoando. Jesus fez isso. Ele levantou aos céus e deu graças. Agradeceu a Deus. E aí ele repartiu por todos, nós sabemos o resultado. Todos comeram e foram saciados. Diga amém. Pastor, o salário que eu recebo, olha, não pode nem falar que é salário. Aquilo ali é um atestado de miséria. Está amarrado em nome de quem? Quando, na verdade, você tinha que dar graças. Pai, muito obrigado por este salário. Diga amém. Escute o que eu vou te falar, irmãos. Se você é incapaz de agradecer pelo pouco, você também vai ser incapaz de agradecer o quê? Vai. Porque isso não é questão do que você tem, é uma questão de quê? De coração. Porque o seu coração é ingrato.
tem que mudar essa chave, virar essa chave, tem que mudar o coração. Nós temos que ter um coração, que é a igreja? Grato, agradecido. Quando você tem um coração agradecido, é como Jesus está fazendo. Porque ele era grato. Porque ele poderia dizer, olha, realmente isso aqui não dá para nada, isso aqui é uma miséria. Mas não, ele deu graças. Então começa você a agradecer a Deus pelo pouco que você diz que está tendo, se prepare. Porque Deus vai te colocar na onde? Não é isso que a Bíblia diz? Ser fiel no quê? No pouco e o quê? Irmãos, e uma demonstração de fidelidade é gratidão. Porque quando a pessoa diz, Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem me dado, não importa se é muito, se é pouco, mas eu te agradeço. Você está se preparando e eu até diria se qualificando para receber o mais que Deus tem. Diga amém. Então, mesmo quando você, por exemplo, irmão, vai almoçar, às vezes não é aquela refeição que você gostaria. Eu queria que tivesse coisas melhores. Seja o quê? Oh Deus, muito obrigado por isso aqui que o Senhor tem me dado. Não é talvez o que eu gostaria, mas é o que o Senhor tem me concedido. E eu não sou ingrato, eu sou o quê? E Deus vai estar vendo isso, sim ou não? É como se Deus dissesse assim, estou vendo que eu posso começar a te conceder algo que mais. Diga amém. Porque se eu e você não reconhecemos a bondade de Deus no pouco, nós vamos reconhecer no muito? Não vai. Não adianta que não vai, irmão. E para nós é uma demonstração. Quando a pessoa reconhece no pouco, Deus acrescenta o muito. Diga amém. A gratidão faz isso. Faz você subir, vamos dizer assim, Deus conceder a você a suficiência. E o detalhe, Jesus multiplicou, todos comeram. Comeu ou não comeu? Comeu e ficou alguém com fome? Não, até que eles ficaram satisfeitos, saciados, irmão. Comeu que não aguentava o quê? Não aguentava mais. Não aguento mais, já chega. Aí a Bíblia diz que Jesus mandou recolher os pedaços de pão que sobraram, que sobejaram. Aqui tem um detalhe para explicar para você. Primeiro, que não era um resto, tá, irmãos? Foi o que sobrou. Porque às vezes a pessoa acha que é resto, não é o resto, foi o que sobrou. É mais ou menos assim, ó, a comida que você faz no almoço, que ficou no seu prato, que você comeu e ficou um pouquinho ali, aquela ali chama de quê? De resto. E o que ficou na panela? Isso, que sobrou. Então Jesus não pegou o resto do povo, não, pedaços que sobejaram, que pessoas nem sequer comeram. Não tocaram neles para comer. Então Jesus mandou que guardasse, recolhesse os pedaços que sobejaram e encheram 12 o quê? 12 cestos. Aqui tem o detalhe que eu quero chamar a sua atenção, é nessa frase que Jesus diz assim, ó, o finalzinho do versículo de número 11, versículo 12, que diz assim, ó, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolheis os pedaços que sobejaram, para que, completa, nada o quê? Então olha aqui para mim, Jesus não é a favor do desperdício, Jesus é contra o desperdício. Estão entendendo, sim ou não? Tem gente que a Bíblia chega até a mencionar, irmão, que nós não podemos ser parceiros ou irmãos dos desbanjadores. Tem gente que é assim, ó, a comida que sobrou, não falei o resto, tá? Que sobrou do almoço, não serve para janta. Tem gente que joga tudo o quê? Fora. Jesus disse que não tinha que o quê? Perder o quê? Nada. Então não é para perder, irmão. E tem gente que, não, pastor, comigo é assim, ó. Deus tem me abençoado muito, eu jogo fora e faço uma comida nova, um almoço, uma janta nova, porque eu não vou ficar comendo o resto. Isso não é resto, é sobra, irmão. E o pior de tudo não é a pessoa que joga fora, é que às vezes do lado dela, da casa dela, alguém está o quê? Necessitado. É verdade ou não é? E a pessoa prefere o quê? Não faça tal coisa, irmão. Não seja um desperdiçador, um esbanjador. Amém, igreja? Deus tem te abençoado, Pai, graças te dou. Mas eu valorizo a bênção que o Senhor tem me dado. Porque se você não cuidar, não valorizar do que Deus tem te dado, você está sendo um forte candidato a perder aquilo que Deus tem te concedido. Porque a Bíblia diz que nós temos que cuidar do que Deus tem nos dado, sim ou não? Então, cuide do que Deus tem te dado e não desperdice o quê?
nada. Diga amém. Tem gente que desperdiça e desperdiça, irmão, e depois ele está em situação delicada, difícil, e ele diz assim, eu não estou entendendo por que eu estou passando o que eu estou passando. Eu não estou entendendo porque eu estou vivendo na dificuldade como eu estou vivendo. Será que não é o desperdício, o exagero, que você está desperdiçando coisas? Porque tem gente que desperdiça comida, sim ou não? Joga comida o quê? Fora, quando na verdade não deveria. Amém, igreja? Mas não é só comida, irmão. Tem gente que está sendo um desperdiçador de energia. Energia é cara? É. Tem gente que está lá, luz ligada, duas pessoas dentro de casa, irmão, e tem lá 4, 5 cômodos da casa que estão com a luz ligada sem o quê? Sem ninguém. Para quê? Para lumiar para os pernilongos? Está amarrado, tal, não está? É ou não é? E aí no final de tudo do mês, quando vem as contas, ou a conta, que ela pega o talão de luz, e ela olha, ela vai dizer o quê? Misericórdia, o devorador. É ou não é? E se é o devorador, está amarrado em nome de quem? Você quer ver o devorador? Vai lá e olha no espelho. É você que está desperdiçando, é ou não é? Sim ou não? Não é o demônio, irmão, é a pessoa que está desperdiçando o que Deus deu. É a mesma coisa, a água, tem gente que gasta um rio de água, irmão, desnecessário. E depois diz o quê? Nossa, está amarrado, olha a fatura, o valor dessa fatura. Ah, mas é claro, você está jogando fora aquilo que era bênção de quem? Cuidado para não ser um desperdiçador. Amém? Tá, mas vamos voltar aqui. Olha só. O que a Bíblia diz, irmão, que antes do milagre acontecer, Jesus deu o quê? Graças. E aí eu e você sabemos do resultado. Houve o que nós chamamos de uma grande multiplicação. Diga amém, igreja. Então, olha só, irmãos, isso aqui é um exemplo de que Jesus fazia diante de uma situação a qual ele se encontrava que não era fácil. Porém, ele dava o quê? Graças a Deus. Foi a única vez, pastor? Não. Você lembra, aqui está no capítulo 6, capítulo 11. Você lembra de Lázaro? Sim ou não? Lázaro morreu, Jesus demorou 4 dias para chegar na casa dele. Quando chegou, Lázaro já estava o que, igreja? Morto. Aí Jesus mandou que levasse ele até o sepulcro. Aí levaram Jesus até o sepulcro, chegou lá, era um sepultado numa caverna, que tinha uma pedra sobre a porta da caverna, e aí Jesus falou assim, ó, tirai o quê? A pedra. João capítulo 11, versículo 39. Você vai ler assim comigo, ó. João 11, 39. Diz Jesus, tirai o que, igreja? A pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira o quê? Mal, porque é já de 4 dias. Agora, vai. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres, verás o quê? A glória de Deus. Então aqui Jesus está diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias. Aparentemente, irmão, não tem jeito. A própria Marta diz, olha, já cheira mal, não tem mais jeito. Aí o versículo seguinte diz assim, ó. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, esse é o detalhe, tá? Levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças o quê? Te dou, por me haveres ouvido. Vai. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Agora, ó. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, o quê? Vem para fora. E nada. Foi isso que aconteceu? Não. Aí, ó. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai o quê? Diga glória a Deus. Preste atenção, irmão. Antes desse milagre acontecer, Jesus o quê? Deu graças. Jesus agradeceu.
Irmãos, aqui prova para mim, para você, que, como eu disse anteriormente, que é agradável a Deus e que é a vontade dEle, que haja em nós essa ação de graça, que você seja agradecido. Jesus agradeceu, Lázaro estava morto, o corpo em decomposição ainda, e ele deu graças a Deus antes mesmo do Lázaro ser o quê? Ressuscitado. Amém, igreja? Você sabia que é uma das maiores expressões de fé, é ação de graça, irmãos. É quando você agradece antes do milagre o quê? Acontecer. Que você está tão confiante, acreditando em Deus que Ele vai fazer, que a bênção não materializou, não veio, mas você já começa o quê? E eu vou te dizer, quando eu e você fazemos assim, se prepare, que a bênção logo vai o quê? Vai chegar, vai acontecer. Irmão, é inevitável. Por que é inevitável? Porque ao invés de você ficar, Deus me abençoa, Senhor, faça esse milagre, você crer nele, você crer na palavra dele, que você começa a agradecer. Pai, obrigado pelo milagre que o Senhor já me deu. Aí a pergunta que vai estar na tua cabeça vai ser assim, ó, que milagre? Não aconteceu nada com você ainda? Mas eu creio que Deus já está operando e a bênção já é minha e eu já confesso e agradeço em nome de quem? Não é isso que Deus diz? Sim ou não? Que nós temos, irmão, que agradecer a Deus até mesmo antes da bênção chegar. Quando nós fazemos isso, nós estamos, eu vou até dizer assim, ó, fazendo com que o milagre aconteça na nossa vida. Diga glória a Deus. E aí tem pessoas que ela acha, não, pastor, eu só posso agradecer depois que a bênção chegar. Depois que a bênção chegar, irmão, amém, já chegou. Mas a demonstração de fé que você vai ter maior é antes da bênção chegar e você já o quê? Porque a fé não é a certeza das coisas que se esperam, sim ou não? Não é a prova das coisas que não veem? Então você já está tendo no coração a certeza, mesmo que você não viu, que não aconteceu, mas você já está o quê? Pronto. Demonstração que você está confiando, tendo fé em quem? Te prepare que a bênção de Deus virá. Diga glória a Deus. E aí a questão que tem pessoas que dizem assim, irmãos, pastor, mas como que eu vou dar graças a Deus passando, enfrentando o que eu estou enfrentando? Vivendo como eu estou vivendo, que só eu e Deus sabe o que eu estou passando. Pastor, vou falar só para o senhor, até fome eu estou passando. Pois é. E aí tem gente que acha, porque está passando um momento difícil, uma luta na vida, não pode dar graças a quem? Esse é mais um engano de Satanás. Porque aqui que está o grande segredo, irmão, que quando você faz o que é agradável a Deus, quando você agrada a Deus e faz a vontade dele, se prepare, que o mover de Deus sempre virá na tua vida. Diga amém, igreja. Quer ver o exemplo disso? Você vai abrir lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16. Você lembra que Paulo e Silas, eles foram presos, né? Sim ou não? Tá, deixa eu explicar para você aqui, ó. Paulo e Silas, ele expulsou um demônio de uma garota que tinha um espírito de adivinhação. E aí, quando ele expulsou o demônio, os senhores dela prenderam Paulo e Silas, levaram para a praça pública, tiraram a roupa deles e açoitaram eles, irmãos. Açoitaram, qual que era o açoite que eles tomaram? Era chamado uma quarentena. Só que era uma quarentena, que são 40 varadas, só que menos uma, 39. Por que esse açoite dos romanos era assim? Porque assim, ó, que cada homem ou cada pessoa poderia e deveria ser açoitada com a quarentena. Então, se ele foi açoitado com 39, não deu o quê? 40. Então, ele pode ser o quê? Açoitado de novo. Entenderam ou não? Sim ou não? Pode ser açoitado de novo. Então, faziam isso. A Bíblia menciona que o apóstolo Paulo foi açoitado com 5 quarentenas, irmão. Para você ter uma ideia, tá? Tá. Aqui foi açoitado Paulo e Silas, levaram 39 varadas, depois pegaram eles, levaram para a prisão, agora eles estavam presos, foi dita a ordem para o carcereiro que eram para guardar eles com segurança, para que eles não fugissem, levaram eles, colocaram no cárcere interior,
que, vamos dizer assim, estudiosos dizem que esse cárcere é o que ficava no mais profundo da prisão, aonde era ali, ficava junto com as fezes, com as urinas dos demais presos. Se isso é verdade, eu não sei, mas deveria, porque colocaram eles lá. Detalhe, a Bíblia diz que ainda prenderam eles no tronco. Tem como mostrar? Não tem hoje? Como que é essa questão de tronco, pastor? É a madeira, como a madeira que faz as cavas e prende os pés das pessoas. Só que eles não ficavam só presos, ficavam numa posição desconfortável. Assim eles, Paulo e Silas, foram presos. Lá no capítulo, vamos ler a partir do capítulo 16, né, o versículo 23, que aqui você vai ler comigo como eles se encontravam, irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do versículo de número 23. E quem encontrou, diga amém. Ó, vocês estão espertos, irmãos. Muito bem. Que diz assim, a partir do... Deixa eu ver aqui. Isso, do 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Continua. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Diga amém. Aí, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de quem, igreja? Diga glória a Deus. Então, olha só, irmãos, eles foram açoitados porque estavam fazendo o bem ou fazendo o mal? O bem. Fazendo o que era desagradável a Deus ou agradável a Deus? Agradável, irmão, libertando, expulsando demônios. Pregaram eles, prenderam, e para você ter uma ideia, quer ver, acho que é o 33, coloca aí para mim, versículo 33. Como é que eles estavam? Estavam assim, irmãos, para você ter uma ideia, tá? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Continua. E logo foi batizado ele e todos os seus. Isso aqui é na casa do carcereiro. O mesmo versículo aí, o 33, coloque outra tradução, porque aqui fala vergões. Tem tradução que fala feridas. Um pouquinho. E naquela mesma noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando-os o que, igreja? Ferimentos do quê? Não machucou o pé andando, não? No tronco? Não, foi na onde? Na surra. Irmãos, eu não sei. Mas assim, antigamente, hoje não faz mais isso, né, irmão? Antigamente tinha, né? Quem é aqui que já experimentou varinha de goiaba? Você lembra ou não? O vergão subia na hora, sim ou não? E aquele negócio ardia, parece que queimava, irmão. Parece, não parece? Sim ou não? Ficava ardendo. É ou não é? Criança, quando ela apanhava com a varinha com a mãe, ela ficava pulando assim, né? Mas você sabe por quê ou não? É porque ficava ardendo, irmão. Quer dizer, a verdade é que uma varadinha já ardia. Imagina que eles tomaram uma surra de homens com varadas. Então, como é que estavam as costas dele? Aqui, como eu disse, algumas traduções falam vergões, outras falam ferimentos. Eu creio que não estava nada bem, ou estava ruim. Então, só voltando e fazendo você lembrar que eles estavam presos, com as costas toda arrebentada, e ainda presos em troncos, os pés nos troncos, e para o fim de tudo, irmão, toda essa situação que eles estavam vivendo, era boa ou era má? Diga terrível. Eles tinham motivo e razões para agradecer ou para murmurar?
irmão, para reclamar, para murmurar. Você sabe que Silas foi assim, ó. Ele foi enviado por João, por Pedro, irmão, para ver a obra que Paulo estava fazendo. Aí ele foi e viu o que Paulo estava fazendo e tudo mais. E aí ele decidiu ficar do lado de quem? De Paulo. Decidiu ficar com Paulo. E disse que não voltaria mais e tal, que faria a obra junto com Paulo. E ele ficou. Agora imagina, ele fica e ele se encontra nessa situação. Como é que ele poderia passar na cabeça dele, irmão? Maldita hora que eu decidi o quê? Ficar do seu lado, sua peste. Você é um para-raio, só vem o que não presta. E podia Silas estar falando assim, Paulo, é assim, ó. Se você não morrer agora preso, quando nós sair dessa cadeia, eu vou te matar, Paulo. Porque eu sei que está me fazendo viver esse sofrimento. Ele não poderia reclamar dele, sim ou não? Você está sendo uma pedra no meu sapato, na minha vida. Maldita hora que eu decidi ficar do seu lado. Podia estar reclamando ou não podia? Sim ou não? O próprio Paulo, Deus, é isso que eu mereço. É isso que o Senhor me dá em troca depois de libertar aquela mulher daquele espírito mau. Estou fazendo a tua obra, a tua vontade. O Senhor não olha para mim, o Senhor não cuida o quê? Não cuida de mim, o Senhor não vê que eu estou sofrendo, o Senhor não me ajuda. Poderia ou não poderia? Poderia. Irmão, tem gente que nem de longe isso aqui, ó. Por muito menos, pessoas estão reclamando e murmurando contra quem? Contra Deus. Deus, eu não entendo porque o Senhor não me abençoou até hoje. Deus, eu não me entendo porque não aconteceu. Deus. E olha, a pessoa está vivendo, em outras palavras, muito bem. O problema, o porquê que não aconteceu até hoje, está explicado. Porque ao invés de ser uma pessoa grata, está sendo o quê? Ingrata. Está aqui, ó. Situação deles, irmão, não tinha razão, motivo algum aparentemente para agradecer a Deus. Mas a Bíblia diz, perto da meia-noite, eles começaram a louvar e cantar a quem? Hinos a Deus. Diga glória a Deus. E aí nós vimos o resultado. Veio um terremoto violento, tremeram os alicerces, a porta das prisões se abriram e eles foram o quê? Soltos. Não só Paulo e Silas, mas os demais presos também. O detalhe que eu quero chamar a sua atenção é exatamente esse, irmão. Por eles louvar a Deus, foi bom ou foi ruim para eles? Foi bom. Eles foram o quê? Livres. Diga amém. Se você está vivendo em situações difíceis, saiba que a gratidão faz com que portas se abram para nós, irmão. Faz com que Deus, ele, vamos dizer assim, opere nos dando livramento, nos dando saída em meio à luta, situação difícil que nós estejamos passando. Seja uma pessoa agradecida, que o seu coração seja grato. Diga amém. Diga glória a Deus. E aqui mora um grande problema de muita gente, que ela não entendeu o que quer dizer ter um coração agradecido. Um coração agradecido, irmão, como eu disse no começo, é a pessoa ter um estilo de vida, que independente de qualquer coisa, ela sempre vai dar graças a quem? Diga amém. Você vai abrir comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que eu li com você hoje já. Mas nós vamos ler de novo, que eu vou te explicar algo, para a gente poder orar, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. E quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Ó, versículo 18, tá? Diz assim, ó. Em tudo dai o quê? Graças. Porque esta é a vontade do Senhor, de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse é o detalhe, irmão. Em tudo dai o quê? Graças. Tem pessoas que elas não entendem. Você que não importa como você esteja vivendo. Se você está bem, se você está mal, enfim, não importa. Da situação que você se encontra, você deve sempre dar graças a quem? Tem gente que tem na cabeça assim, ó. Eu só vou dar graças a Deus quando tudo estiver bem na minha vida. Primeiro, que você não entendeu o que é dar graças. Segundo, não é esta a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, pastor? Que em tudo, ó, volta lá, em tudo dai o quê?
graças. Deixa eu te explicar. Se a pessoa disser assim, ó, não tem um motivo para agradecer a Deus, na verdade tem. Por menor que aparentemente seja, são grandes motivos que nós temos para dar graças a quem? Quer ver um exemplo? Faz assim, ó. Vai, respira. Tem alguém usando algum aparelho aqui para respirar? Não, né? Você lembra, tem pessoas aqui que passaram por isso. Na Covid, que teve falta de quê? De ar, que queria respirar. Pastor, é um negócio esquisito. Nossa, como é ruim. É ou não é? E só de você estar respirando sem a ajuda de aparelho, isso já é o quê? Uma bênção. É ou não é, igreja? Eu estou dando motivo para você dizer assim, não tenho por que agradecer. Tem. Mesmo nas coisas pequenas, nós temos grandes razões para darmos o quê? Graças. Mas o detalhe não é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção, é isso aqui, ó. Em tudo dai graças, não é por tudo. Porque tem gente que confunde. Como é que eu vou dar graças a Deus se eu estou desempregado? Como é que eu vou dar graças a Deus se eu estou passando um problema de saúde? Como é que eu vou dar graças a Deus se eu estou brigado com meu marido, com a minha mulher? Não, não é você dar graças pelo problema, não é por tudo. Dai graças por tudo. Aí seria assim. Quebrou a perna, graças a Deus que eu quebrei a perna. Está amarrada em nome de quem? Não é por tudo, é em tudo. Quer dizer assim, ó, que não importa como você esteja, você deve dar graças a quem? Diga amém. A pessoa perdeu o emprego, ela vai dar graças a Deus porque perdeu o emprego? Não. Vai dar graças a Deus mesmo tendo o quê? Perdido o emprego. Eu perdi o emprego, mas eu dou graças a quem? Paulo e Silas estavam louvando e adorando a Deus, dando graças, porque eles foram espancados, porque estavam presos? Sim ou não? Eles fizeram isso apesar de estarem o quê? Presos. Irmãos, a prisão não cessou eles não calaram eles em dar graças a quem? Não deixe nenhum momento, nenhuma situação que você esteja passando, vivendo e enfrentando, calar você, fazer você deixar de dar graças a quem? Sempre, em todo tempo, em todo momento, você deve dar graças a Deus. Diga amém, igreja? Em tudo, dai graças, e não por tudo. Não é por tudo, mas em tudo. Mesmo enfrentando a luta, enfrentando o problema, Pai, graças te dou. Sabe o que eu percebo, irmão? Como é que o diabo vai ficar? Fala para mim. Porque se a coisa está boa com você, você faz o quê? Não. Vamos lá. Se a coisa está boa para você, você faz o quê? Graças a Deus. E se a coisa está ruim para você? Graças a Deus. E o diabo, como é que ele fica? Ele fala, mas agora lascou mesmo. Esse crente, a coisa está ruim, está boa, ele dá o quê? Graças a Deus. A coisa está ruim, ele faz o quê? Porque é tudo que o diabo quer, que você se revolte contra Deus. Você sabia disso, sim ou não? Você lembra do caso de Jó, sim ou não? Que Satanás foi lá, acusou Jó, dizendo que Jó era temente a Deus, porque honrava a Deus, porque Deus guardava, abençoava a vida dele, prosperava ele. Toca no que ele tem, que você vai ver que ele te nega. Você vai ver que ele vai virar as costas para você na primeira oportunidade. Aí Deus permitiu que o diabo fosse o quê? E tocasse. Foi ou não foi? Sim ou não? Aí o Jó, irmão, olha só. Tocou, matou os animais de Jó. As ovelhas foram mortas, caiu fogo dos céus, acabaram com elas. Os camelos foram roubados. A Bíblia diz que tudo no mesmo dia. A Bíblia diz que os filhos de Jó, irmão, todos eles foram mortos, estavam na mesma casa, deu um vento, um redemoinho, sei lá o quê, morreram todos no mesmo quê? Dia. E o Jó, pastor, o que ele fez? Quer ver? Ó, você vai ler aqui comigo. Isso aqui eu acho que o diabo ficou doido, irmão. Jó, capítulo de número 2. Hã? Já é doido, irmão? Jó, capítulo de número, deixa eu ver aqui, de número... Isso, capítulo 1. Jó, capítulo 1, e o versículo de número 20. Que ele recebe as notícias, irmãos. Fala boas novas, né? Mas não tem nada de novo aqui. As má notícias. O versículo 20 diz assim, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. E se lançou em terra, e completa.
Diga glória a Deus. Irmão, o Jó, depois de ouvir tudo isso, prostrou em terra e adorou a quem? Adorou a Deus. Diga amém. Ele reclamou, adorou. Isso que Deus quer ver em nós, irmão. O detalhe é assim, ó. Você sabe que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos e tudo mais. E depois Deus virou o cativeiro de quem? Deu o dobro de quê? De tudo. Porque o Jó tinha um coração grato, agradecido, irmão, um estilo de vida. Se nós também, em tudo dai graças, pode ter a certeza que sempre Deus vai estar nos abençoando, nos visitando, nos socorrendo, agindo na nossa vida. Porque Ele vai ver em nós essa gratidão. Diga glória a Deus. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos ficar de pé, irmãos. Pronto. Pastor, eu não tenho sido grato. Olha, às vezes eu tenho reclamado da minha vida, reclamo da minha casa, reclamo da minha família, reclamo da minha vida, reclamo do meu corpo, reclamo do meu nariz, né, irmão? Reclamo da minha, sei lá, tem gente que, misericórdia, né? Do meu cabelo, pastor. Nossa, meu cabelo reclamo, está amarrado em nome de quem? Você vai passar a ter um coração grato, agradecido. Diga amém. Feche os teus olhos, eleva o seu pensamento, o seu ser a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós ouvimos, nós entendemos a Tua palavra. Meu Deus, que não podemos ter um coração ingrato, mas sim um coração grato. Se o grato alegra, agrada ao Senhor, o ingrato entristece ao Senhor. E nós não queremos ser motivo de tristeza, Pai. A Tua palavra chega a declarar que o ingrato, meu Deus, ao invés de andar para frente, ele vai andar para trás. Tem pessoas que estão andando para trás em tudo que vai fazer ou tem feito, meu Deus, porque não tem tido um coração agradecido. Mas que hoje possa mudar, Pai, a vida, mudar o coração, mudar, meu Deus, o estilo de vida desta pessoa. Que mesmo hoje ela se encontra, Pai, no meio de uma situação delicada, problemas, meu Deus, têm assolado a vida dela, dificuldade ela tem enfrentado, meu Deus, pessoas que têm dito que humanamente falando, não tem razões para agradecer a Deus, mas o ser grato a Deus não é, meu Deus, por aquilo que nós recebemos ou obtemos do Senhor, pelo contrário, é por aquilo que o Senhor é, e digno é o Senhor de ser adorado, digno é o Senhor de ser louvado, e por isso que nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, ó Pai, por isso que nós engrandecemos o teu santo nome, ó Deus Todo-Poderoso, grande é o Senhor, Pai, e somos gratos sim, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Meu Deus, nós estamos findando mais um ano, meu Deus, quantas coisas aconteceram ao longo deste ano, quantas coisas nós vivenciamos, meu Deus, mas nós somos gratos, Pai, gratos por cada dia deste ano que passou, que nós estamos terminando agora, nós somos agradecidos, Pai, e nós regozijamos no Senhor, nós nos alegramos. Oh, meu irmão, seja grato, enquanto você agradece, Deus trabalha, Deus opera ao seu favor, enquanto você tem um coração grato, o milagre sim, Deus realiza, Deus opera, e é isso que Ele espera de cada um de nós, que o nosso coração seja agradecido, que você seja uma pessoa grata. Pai, nós te bendizemos, nós engrandecemos, nós enaltecemos o teu santo nome. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e bendito seja o Senhor, Pai, que criou os céus e a terra, e assim, meu Deus, nós rendemos graças, Pai, até mesmo pelas bênçãos que ainda não recebemos, que não aconteceu, meu Deus, que não chegou nas nossas mãos ainda, mas nós cremos no agir do Senhor, nós cremos no mover do teu poder, e meu Deus, somos gratos
gratos porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, e no nome do Senhor Jesus Cristo, nós podemos usar do teu poder contra todo mal, nós podemos usar do teu poder contra toda obra do diabo, nós podemos usar do teu poder, ó Deus, para desfazer tudo aquilo que o inimigo tem trazido contra as nossas vidas. O Senhor nos deu este direito, e assim, meu Pai, nós, nesta certeza e confiança que o Senhor ouve e responde, nós dizemos: diabo, tire as mãos agora da nossa vida, da nossa saúde, tira a mão do nosso corpo, tira a mão do que é nosso, do que nos pertence. Eu exijo, eu ordeno, saia, eu te mando, saia. Ouça agora a minha voz, ó mal, e solta a vida deste homem, a vida desta mulher. Saia da saúde desta pessoa, de todo o ser desta pessoa. Vá embora, desaloja, desapareça, em nome do Senhor Jesus. Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, que a bênção manifeste e materialize na vida do teu povo. E assim nós te agradecemos, Pai, nós rendemos graças, nós rendemos louvores ao Senhor, porque bendito é o teu nome, Pai, engrandecido é o Senhor, digno é o Senhor de toda honra, digno é o Senhor de toda glória, Pai, de toda exaltação. Obrigado, meu Deus, pela bênção que o Senhor já fez, já realizou na vida desta pessoa, ainda que não materializou-se, mas ela crê, meu Pai, na bênção. Então agradeça, meu irmão, se você crê que Deus já te ouviu, se você crê que Deus já te deu a bênção, agradeça a Ele agora, enalteça o nome dEle, engrandeça-o com todo o seu ser, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim